Vamos, então, passar imediatamente ao nosso próximo painel. Vamos receber como moderador o senhor Marcelo Anderson de Souza, CEO da Indústria Fox, se posiciona aqui. Obrigado, Marcelo. E recebe as nossas palestrantes. Vamos receber a senhora Onara de Oliveira Lima, superintendente de sustentabilidade do grupo CCR, membro do conselho da CBPS. Será muito bem-vinda, senhora Onara. Muito obrigado pela compreensão de estar com a gente. Também vamos receber a senhora Xislena Sassi, gerente do Departamento de Meio Ambiente da Gerência de Hidrelétrica da Eletronorte. Pode aplaudi-las, por favor. A Onara é formada em Engenharia Ambiental e Sanitária pela Universidade Vale do Paraíba, Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Paulista, com especialização em Gestão de Pessoas. A Xislena é engenheira ambiental da Universidade Federal do Tocantins, pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho da Faculdade de Tecnologia de Curitiba, MBA Executivo em Liderança e Gestão de Empresas Estatais, Franklin Covey e FGV, MBA em Administração e cursando na FGV, Negócio no Setor Elétrico. Também nos honra com sua presença o senhor Alberto Fossa, diretor executivo da Abrinstal e CEO da Newen Consulting. Por favor. Dr. Alberto Fossa, formado em engenheiro eletricista, formado pela USP, doutor em energia pela USP. Uma vez apresentados, por favor, Marcelo, para a condução deste painel, do nosso 7º painel. Obrigado. Boa apresentação a todos. Olá, senhores. Boa tarde. Primeiramente, nós estamos com um tempo extremamente escasso aqui. A Onara vai ter que nos deixar em poucos minutos, então ela vai fazer a apresentação. Então, já aviso desde já que ela vai ter que sair para um próximo compromisso, mas eu não poderia falar que é um grande prazer poder estar aqui novamente, né, no Congresso de Eficiência Energética. Faz muito tempo que eu não estou com vocês, alguns grandes amigos aqui de longa data. É um prazer. Bruno, cadê o Bruno? Me convidou, fez questão da minha presença, agradeço bastante. Sem mais delonga, aí depois a gente fala um pouquinho mais. Gostaria de passar para a Onara, mas antes eu gostaria de presenteá-la com um livro de economia circular. Por favor. Vocês devem estar se perguntando, né, por que o Marcelo sumiu? A gente estava escrevendo, né? Agora que já escreveu, a gente tem que aparecer novamente. Então, senhores, sem mais delongas, depois nós conversamos um pouquinho mais. Vamos falar de ESG. Gostaria de passar a palavra para a nossa convidada, Onara. Será que tá? Tudo bem? Bom, pessoal, primeiro eu queria dizer que livro é o presente que eu mais gosto na vida de ganhar. Então, Marcelo, muito obrigada. Eu sou uma grande entusiasta da leitura, acredito que os livros têm uma capacidade de deixar um legado enorme. Então, parabéns, obrigada. Eu digo que na vida das pessoas boas, a gente acaba cruzando com pessoas boas. E um prazer conhecer o Marcelo aqui hoje. Já descobrimos várias conexões. A gente que trabalha aí na área ambiental, área de sustentabilidade, em algum momento a gente acaba se cruzando das melhores formas. Então, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. Como foi apresentado, eu trabalho com sustentabilidade e ESG. Para mim é uma alegria, né, estar sentada aqui e ver o setor mencionando de forma tão latente os ODS, conectando toda essa questão da sustentabilidade, dos aspectos ESG dentro aí de eficiência. Porque eu sempre digo, ESG não pode ser segregado de nenhum processo. ESG é sobre processo. Então, quando a gente segrega numa caixinha, a gente já está partindo errado. Então, quando eu vejo essas falas e essa apresentação, me dá muito orgulho de saber que estamos no caminho certo. Eu preparei uma apresentação muito rápida e vou ser muito objetiva aqui com vocês, até mesmo em favor do nosso tempo. Então, quando a gente fala, né, sustentabilidade e ESG, ainda existe um grande questionamento: o que é o quê, se é igual, se não é, e vão lá que a pergunta é boa. Sustentabilidade não é nada novo, assim como o ESG não é tão novo assim. Mas o ESG ele tem uma particularidade que é aí que a gente tem que separar. ESG é para investidor. Simples assim. Não tem que brigar, não tem que falar qual que é mais importante, não é sobre isso, porque os dois trabalham de forma conectada e de forma muito complementar.
A diferença é que o ESG, ele traz o econômico-financeiro como sua baseline. Ou seja, para que você possa conversar com os investidores, você precisava de uma regra, que não está tão bem regrado assim, diga-se de passagem, estamos ansiosos aí por uma padronização, mas existem indicadores que conseguem transformar, traduzir o que é a sustentabilidade em indicadores para que esses investidores possam mensurar se, eventualmente, ele está correndo algum risco relacionado aos aspectos sociais, aos aspectos ambientais e a governança. Não preciso nem falar que a governança, sem governança, não tem social e não tem ambiental, porque a gente está falando de processo e a gente precisa ter governança. Então, na verdade, o G é o que vai pavimentar, é o que deveria vir primeiro quando a gente fala de social e ambiental. Senão, vira uma coisa muito pontual. A governança é justamente o que traz a consistência, a continuidade daqueles processos. Ou podem virar ações pontuais, e aí a gente não está falando sobre sustentabilidade. E aí eu trouxe esses 3 quadrantes, né? Então, ESG junto com sustentabilidade e junto com processos, que foi aqui muito bem falado. E o que isso resulta, pessoal? Resulta resultados sustentáveis, ou seja, eu consigo mensurar o meu negócio, qual é a perenidade dele, numa linha do tempo, se ele tem algum tipo de risco. E quando a gente está falando de riscos ESG, nós estamos falando muito sobre externalidades, que cada vez mais se tornam problemas internos e que podem ser mensurados no valuation de um negócio. Então, legal. Mercado financeiro, né? Vocês estão falando muito de eficiência energética. Quando a gente fala de eficiência energética, nós estamos falando de acesso a crédito, nós estamos falando de custo de capital e nós estamos falando de mercado financeiro. E aí eu não vou dar spoiler, porque tem um pouquinho mais para frente. E, claro, a perenidade do negócio, que é o objetivo principal quando a gente fala de processos sustentáveis. Então, como começou, né? Gente, sustentabilidade. 1972, quando nós tivemos a primeira convenção, né, acho que para quem acompanha o tema sabe, e depois nós tivemos N outras, como a Rio 92, mas a mais emblemática, sem sombra de dúvida, foi o Acordo de Paris, que aconteceu em 2015, que trouxe de forma muito mais latente toda a questão da mudança climática. Então, é uma linha do tempo que vem trabalhando de forma evolutiva, como tudo deve ser na nossa vida, não só na sustentabilidade, mas a gente tem que estar sempre evoluindo, assim como vocês fazem aqui. O Marcelo brincou que vocês já estão peneirando o talco, de tão bons que vocês são na eficiência, né, de processo. Então, assim, mudar de 0,16 para 0,18 é um negócio de peneirar mesmo o talco, e é aí que estão os desafios quando a gente fala de um processo evolutivo. Eu gosto de mostrar essa lei, porque quando a gente fala de investidores, a gente está falando de dever fiduciário. E o dever fiduciário é uma coisa muito séria, porque quando a gente coloca o nosso dinheiro, né, e não está fácil, né, de ver ali rendendo ou não, a gente acredita que aquele fundo está gerenciando muito bem o nosso dinheiro. Então, por exemplo, quando um fundo investe numa Sabesp, ele quer o retorno dele. E aí entra o dever fiduciário. E quando a gente fala de dever fiduciário, essa legislação de 1976, ela fala exatamente sobre dever fiduciário, trazendo os aspectos ESG. Então, assim, será que é alguma coisa tão nova assim? O que tem de novo é que o mercado financeiro resolveu olhar e ver que tem riscos atribuídos a esses aspectos no seu investimento. E a gente sabe que quem manda no mercado é o dono do dinheiro. Então, os bancos têm feito um papel muito grande em elevar as legislações, as regulamentações, e isso vai estar cada vez mais aumentando, e isso é o que vai nos trazer uma elevação do sarrafo nas questões de sustentabilidade, que muitas vezes as pessoas pensam, é para os grandes, não é para os pequenos, mas não é sobre isso, né? Ele é para todos. E aí a gente entra, de fato, no ESG, que também não é tão novo quanto parece. No Brasil, nós começamos a falar de forma mais aberta sobre isso nos últimos 2 anos, e aqui eu vou deixar, né, uma fala que, de fato, os nossos investidores aqui do mercado nacional ainda têm pouca maturidade, eu falo muito com investidores estrangeiros. E se nós olharmos para as nossas empresas, muitas delas têm uma grande parte de investidores sediados fora do Brasil, onde a maturidade é muito maior do que a gente vê aqui. E eles, sim, querem saber na granularidade como estão os aspectos ESG. Então, quando teve uma convenção, lá em 2004, esses investidores começaram a perceber que os grandes desastres ambientais e os grandes escândalos que traziam perdas reputacionais representavam diretamente no seu valuation da sua companhia. E aí eles pararam para pensar e falaram, opa, peraí, a gente precisa olhar para esse negócio.
E aí eles publicaram um documento que chama Who Cares Wins, que é de 2005, que fala exatamente o porquê e como que eles iriam passar a olhar para esses aspectos dentro dos seus investimentos. Aqui é um pouco do... esse gráfico, ele é o Principal Responsible Investors. Ele é focado no mercado financeiro, e eu não vou me estender e nem vou entrar no detalhe, mas por que eu trouxe ele? Para que vocês observassem a curva de crescimento que os investimentos sustentavelmente responsáveis têm aumentado. E todo mundo aqui precisa de acesso a crédito, ninguém sobrevive sem crédito. E aí a gente tem até uma fala na sustentabilidade. Diga para quem tu empresta seu dinheiro que eu direi quem tu és. Né? Ou seja, os bancos têm uma grande responsabilização. O maior desafio dos bancos hoje é gerenciar a cadeia dos seus clientes e onde esses investimentos estão sendo alocados e se eles estão fazendo a sua lição de casa dentro dos aspectos ESG. A gente acabou de viver, né, e não é tão pontual assim, a questão das vinícolas, que trouxe aí o escândalo de direitos humanos, né? Assim, uma coisa que a gente acha que já está vencida há muito tempo e, de repente, eis que a gente lida com uma situação dessa. E aí não preciso nem falar de Case Carrefour, que ninguém lembra o nome da empresa que era contratada, mas todo mundo lembra do Carrefour. E, para quem não sabe, quem assinou o TAC, o termo de ajustamento de conduta, foi, óbvio, o Carrefour. Então, é essa responsabilização que a gente está falando, na nossa cadeia de valor. Então, assim, ESG não é só do portão para dentro. E quando a gente vê essa curva exponencial, demonstra o quê? Que o mercado financeiro, sim, está cobrando aspectos ESG e que, inevitavelmente, essa curva não vai mais decair. Gostem ou não, né, o tema ESG é muito polarizado, mas é uma realidade. E aí a gente traz esse olhar aqui, ESG e custo de capital. Ou seja, se eu quero fazer um acesso ao custo de capital, quando a gente olha para a Europa, se você não tiver os atributos ESG conectados, os seus juros é maior. E aqui no Brasil a gente está brigando porque a gente quer juros menor, porque a gente quer atrelar um título a uma dívida verde. Tá tudo bem, não tem erro também não, tá? Eu acho que às vezes a gente fica olhando muito lá a Europa e tal, mas o Brasil também tem muita coisa boa. Então, o Brasil também não está errado. Se eu estou minimizando o meu risco, por que não reduzir a minha taxa do meu acesso ao crédito? Tá certo, é uma negociação justa. E aí a gente fala sobre a integração dos aspectos ESG dentro da decisão financeira. E não adianta, o convencimento, ele sempre vai começar e terminar pelo argumento financeiro, que é o que vocês estavam mostrando aqui. Porque vocês fazem tudo isso por uma eficiência operacional e logo por uma eficiência financeira, né? Um melhor retorno, uma melhor tratativa do que é ali o dinheiro dentro da companhia, dos nossos orçamentos. E aí, mostrando um pouco para vocês, para quem tiver curiosidade, eu não vou entrar no tema, mas essa apresentação vai ficar disponível para vocês. Quem tiver um pouco mais de curiosidade, o Pacto Global, ele sempre está colocando ali como que os temas têm evoluído e através de números. Porque quando a gente fala com o mercado financeiro, não adianta contar uma história bonita. Infelizmente, os relatórios de sustentabilidade, eles ainda são muito mais aspiracionais do que, de fato, focados ali para números e dados e uma linha de comparabilidade da evolução nos aspectos que são mensurados. Então, quando a gente olha para o Brasil, a Price fez essa pesquisa, né, e é onde ela mostra o quanto tem de relação entre esses aspectos e também toda a questão financeira. Então, fica aqui o convite para vocês conhecerem e como que anda a evolução dos temas ESG no Brasil. Por que eu gosto desse slide, pessoal? Porque é sobre tudo que vocês vieram aqui para ouvir, sobre eficiência operacional. Quando a gente começa a entender que os aspectos ESG precisam e devem estar conectados à sua eficiência operacional, porque, de outra forma, se eu não estou atenta a esses aspectos, provavelmente eu vou ter um risco da ineficiência operacional. Por exemplo, existe um indicador no SASB, que é um indicador já financeiro, que conecta a estratégia do negócio com resultados financeiros dentro da sustentabilidade. Ele tem uma pergunta que fala assim: qual é o custo do seu retrabalho dentro do seu processo? E a gente não consegue responder isso muitas vezes em empresas que têm uma trajetória super madura nos aspectos ESG. E por que um relatório de sustentabilidade quer saber
se eu estou calculando o custo do meu retrabalho. Porque se eu estou tendo retrabalho, provavelmente eu estou gastando mais energia, eu estou tendo perda energética, provavelmente eu estou usando mais recurso natural, energia é sobre recurso natural, e provavelmente eu vou gerar alguma saída, algum resíduo. Né? Foi muito bem falado ciclo de vida. Ciclo de vida tem tudo a ver com sustentabilidade ESG, e o Marcelo sabe muito melhor do que eu. Então, todas as vezes que eu não conecto esses aspectos, eu estou trabalhando no risco. A partir do momento que eu conseguir compreender qual é a materialidade, o que é relevante para o meu negócio, dentro dos aspectos de sustentabilidade, eu começo a passar pelo viés da oportunidade. Então, matriz de riscos, todos aqui trabalhamos com isso, todo risco ele pode se tornar uma oportunidade. Eu acho que é dessa forma que a gente tem que olhar os aspectos ESG, como uma oportunidade para que a gente gere valor e que esse valor seja perene e não seja pontual. Esse é o objetivo da sustentabilidade, gerar valor no longo prazo, o que não quer dizer que seja em detrimento do curto. Né? Muitos investidores questionam, mas não é em detrimento do curto. ESG na gestão dos riscos financeiros, não precisamos falar, senão eu vou ficar aqui mais muito tempo falando para vocês, mas é muito interessante quando a gente começa a observar o Banco Central fazendo regulamentações relacionadas à sustentabilidade. E a gente olha que, se o Banco Central está regulando, é porque todos nós, em algum momento, seremos atingidos por essa regulação. Então, inevitavelmente, essa cadeia ela se desdobra para qualquer que seja o tipo do negócio que nós estejamos trabalhando. E aí tem aqui o relatório de riscos e oportunidades, né, relacionados exatamente sobre questões ambientais e mudanças climáticas. Obviamente que quando a gente fala de eficiência energética, eu, como uma profissional da área, não consigo desconectar de mudança climática. Eu não sei qual é a vivência de vocês, mas quando eu olho para a energia, né, eficiência energética, no mesmo momento me remete aos riscos das mudanças climáticas, que também é uma questão que ainda gera muita polarização, mas que é uma realidade, e nós temos muitos dados científicos que já comprovam isso, e nós estamos vivendo tudo isso. Então, às vezes, a gente acha que está muito distante, né? Por exemplo, essas chuvas. Onara, mas sempre choveu muito nessa época. Verdade. Mas se a gente observar, os eventos extremos, eles estão cada vez mais com uma frequência recorrente. Isso é mudança climática. Mudança climática não é que o mundo vai acabar. Eu não sou nenhuma cavaleira do apocalipse, não vim aqui falar que o mundo vai acabar. Mas a mudança climática ela é essa adaptação dessa transição que a gente está vivendo. A gente não vive uma transição energética para cada vez mais ser energias renováveis? A transição de mudança climática é a mesma coisa. A gente precisa de adaptabilidade para que possamos sermos resilientes a essas mudanças climáticas. Então, esses eventos extremos, eles serão cada vez mais frequentes e cada vez mais severos. E aí a gente fala, mas eu não tenho... Graças a Deus, por exemplo, teve um monte agora de evento em rodovias, mas graças a Deus não pegou nenhuma rodovia da CCR. Não é sobre isso que a gente está falando aqui, nós perdemos vidas. E ESG, quando a gente fala do S, nós estamos falando da gestão do capital humano e gestão do capital social. Então, qual é a minha preocupação com esse meu entorno? Essa é uma coisa que a gente tem que colocar na conta. Qual é a minha licença social para operar? Porque a sociedade tem força e tem poder. E hoje, ainda com rede, com internet, todo mundo é repórter. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E quando a gente fala, pessoal, das perdas, é só vocês olharem para o setor de seguros. O setor de seguros já entrou em colapso em outros países que tinham muitos eventos extremos relacionados a questões de eventos naturais. E no Brasil a gente está vivendo isso. Os seguros fizeram uma regulamentação porque eles estão preocupados. Como que eles vão inserir os riscos climáticos dentro de uma seguradora? E isso, claro, está totalmente conectado a qualquer que seja o negócio. E quando a gente fala de perdas públicas, quem que subsidia o governo mesmo, gente? Né? Então, se o governo vai ter que tirar do bolso aqui para recuperar os danos, uma hora a conta vai chegar para a gente. Então, assim, não vamos esquecer, ESG é sobre dinheiro mesmo, sem ser muito aspiracional aqui. Energias renováveis no contexto ESG, eu vejo todo dia as notícias ESG, porque o ESG me atrai, não sei porquê, mas enfim. Os riscos, né, como que a gente pode olhar para as oportunidades no setor elétrico. E aqui onde eu queria chegar, nós acabamos de emitir um título sustentável na companhia.
E o meu time teve a oportunidade de participar na construção do framework para que nós pudéssemos ter acesso a um título sustentável, que foi o BNDES que fez aí com a companhia. E esse tema, ele tem muita conexão com esse setor elétrico, né, eficiência energética, porque quando a gente consegue demonstrar que eu estou trocando as minhas bombas, que eu estou trocando o meu sistema e que eu vou ter uma eficiência energética e eu vou ter um ganho, porque não sei se vocês sabem, eficiência energética e emissões climáticas, no próximo slide vocês vão ver, está totalmente conectada. O escopo 2 do GHG Protocol é totalmente sobre energia, somente, exclusivamente sobre energia. A gente está falando de uma captação financeira muito acessível. Então, se eu consigo chegar no banco e falar, olha, eu tenho aqui como mensurar, eu tenho como determinar KPIs, indicadores ou metas que eu vou reduzir, você consegue ter um título sustentável. Um Green Bond, Sustainability, um Social Bond, esse você vai ter adicionalidades de ganhos não só no ambiental, mas também no social. Então, acho que todos nós temos que conhecer, né, de onde está vindo o meu dinheiro e se eu consigo ter uma taxa menor através de coisas que eu já estou fazendo. Ou seja, se eu estou comprando bombas mais eficientes energeticamente falando, por que não acessar um crédito de transição e um crédito de eficiência que pode inserir ali, incidir numa taxa menor, mas acho que nenhuma novidade. Aqui é onde eu queria chegar, que é onde eu encerro minha fala. Eu gostaria de falar muito mais, é um tema que eu gosto, mas eu sei que vocês talvez não sejam tão simpáticos ao tema, mas eu falo que todos os lugares que eu vou, se eu plantar uma sementinha, eu saio muito feliz. Então, aqui deve ter o quê? Umas 100 e poucas pessoas. Se 2 ali depois prestarem atenção no tema, ao sair aqui da minha fala, eu já vou ficar muito feliz. Então, era esse o cenário que eu queria deixar para vocês refletirem. De toda a emissão que nós temos nos dados do GHG Protocol, isso é público, qualquer pessoa pode acessar, 42%, né, e aí eu estou falando de um cenário mais global, ele tá concentrado aqui no setor de eletricidade. E esse é o escopo 2 do GHG Protocol. Dada a relevância que esse tema tem dentro de mudanças climáticas, nós temos 3 escopos no GHG Protocol, que é a metodologia global. Escopo 1, que são todas aquelas emissões conectadas direto ao meu processo. Escopo 2, só sobre energia. E o escopo 3 é a minha cadeia de valor, que também é um enorme desafio. Então, eu acho que isso aqui tem que ser do conhecimento de todos nós, enquanto sociedade, enquanto cidadão. Maravilhoso esse gráfico, o maior orgulho do nosso país. Nosso país tem uma competitividade gigante, porque se nós pegarmos a pegada de carbono, e aí eu não vou me estender aqui, se o crédito de carbono realmente for regulado, e tudo indica que sim, que será, quanto isso vai custar para os nossos negócios? E aí a gente já não está mais falando de externalidade, nós estamos falando de uma coisa de valor presente. Quanto isso custaria? E aí, quando a gente produz um aço no Brasil e a gente compara um aço com outros países, nosso aço é muito mais limpo, a nossa pegada é muito menor. Então, temos oportunidades, inclusive no setor elétrico. Maior orgulho essa imagem. Aqui eu estava finalizando a apresentação e vi isso aqui, uma notícia que aconteceu acho que no domingo, falando sobre essa questão de energia, que depois da guerra da Ucrânia, né, a Rússia, essa lástima que a gente está vivendo aí na humanidade, as pessoas pararam para prestar muito mais atenção sobre energia ser uma questão de vida, né? Então, a gente é realmente dependente. É isso, para quem quiser me acompanhar, eu sou uma grande entusiasta do tema, procuro gerar conteúdos de interesse aí para quem gosta de aprender sobre o tema. Eu realmente peço desculpas que eu não vou poder ficar com vocês, eu estou com outro compromisso agora, 1 hora, lá no Itaim Bibi, aqui na Vila Olímpia, com esse trânsito de São Paulo. E quero dizer que é um prazer realmente ter essa oportunidade, que o tema está chegando, né, de forma mais transversal, como ele sempre deveria ter sido tratado desde o início. E fica aqui o meu agradecimento e um bom evento a todos. Legal. Eu estou pronto, consegui. Bom, senhores, certamente o nosso público aqui, se fizéssemos uma pesquisa rápida, teríamos uma densidade muito grande de engenheiros.
E automaticamente eu, como engenheiro, me sinto confortável em dizer que muitas vezes nós, como engenheiros, alguém chegou e falou assim: você tem que fazer uma especialização. E aí a gente foge para projetos. E aí a gente fica muito engenheiro, muito projeto. E aí o nosso filho chega: por que você não faz RH, gestão de pessoas, um negócio assim? Bom, se você está nesse momento da sua vida, eu recomendo que você faça uma especialização em ESG, porque certamente isso vai transformar o mundo. Nós já estamos no processo de transformação. A Onara, ela apresentou de uma maneira bastante sucinta. Nós poderíamos ficar aqui horas e horas e horas falando sobre o tema. Eu tenho estado muito envolvido com isso, principalmente no âmbito de economia circular, os desafios da economia circular, porque paralelo a isso, nós ainda temos uma escassez de material. Esse microfone está uma escassez de som. Obrigado, por favor. Tá, ok. Eu acho que esse aqui não está desligando. Entendi. Esse aqui não está não, que eu liguei e desliguei. Bom, não vou tentar. Mas vamos lá. Mas a questão que eu gostaria de chamar a atenção na apresentação dela, antes de passar para minha amiga, que ela tem um nome diferente, Gislena, é a questão de comunicação. O que eu tenho percebido é que a maioria das empresas, elas têm boas práticas em grandes momentos, mas elas não estão comunicando corretamente. Então, por exemplo, fazendo um gancho muito rápido sobre o finalzinho da apresentação do bloco anterior, ou no meio da apresentação, o Bruno, juntamente com os palestrantes, falaram do aumento de consumo de energia em um motor rebobinado. Ok. Então, não faz sentido utilizar uma das técnicas da economia circular, como, por exemplo, a remanufatura ou o próprio reuso, porque o OPEX vai ficar ruim. Contudo, faz muito sentido eu fazer uma reciclagem correta, com rastreabilidade, para que eu possa criar um relatório de sustentabilidade da minha empresa. E aqui eu quero chamar a atenção para todos nós. Não é mais o certificadinho de descarte. O certificadinho de descarte a gente vai apresentar para uma auditoria, mas começar a ter relatórios de sustentabilidade do nosso negócio. Porque quando eu tenho um relatório de sustentabilidade do meu negócio, e nesse relatório eu posso adicionar relatórios de impacto social, eu começo a criar um relatório anual para que eu possa pleitear, por exemplo, crédito. Então eu gostaria só de fazer esse briefing rápido e passando já para ela, porque o nosso tempo é curto. Chegou o momento de dar um avanço. Eu fiquei bastante impressionado com a apresentação da Sabesp. Falei para a Onara, falei assim, isso já é muito bom, está bem fino. Agora, nós precisamos também olhar para o mundo que está acontecendo na questão social, ambiental e de governança corporativa e dar um passo, começar nosso setor desenvolver relatórios de sustentabilidade. Nesses relatórios de sustentabilidade, eu tenho que ter, inclusive, os relatórios de impacto social. Então, por exemplo, o meu material, encerrando aqui, eu troquei uma bomba, eu não vou rebobiná-la. Por que eu não vou rebobiná-la? Porque ela vai aumentar o consumo e vai onerar o meu OPEX. Legal. Mas e os materiais? Eu tenho um laudo de descarte. Não, eu tenho que pedir para o meu fornecedor, que foi devidamente selecionado e que tem lastro para fazer isso, me apresentar quais materiais foram gerados, qual pegada de carbono naquele processo de reciclagem e quais cadeias aqueles materiais foram inseridos para você começar a ter uma visão circular dos seus resíduos. Gera esse relatório de circularidade para que você possa avançar no conceito de crédito, por exemplo. Mas agora, sem mais delongas, eu gostaria de convidar a minha amiga Gislena, vou ter que ler mais alguma vez, e ela vai nos brindar com o seu conhecimento. Estamos aqui ansiosos para ouvir. Bom dia a todos, boa tarde já, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a BESCO, né, pelo convite, a Eletronorte, e a oportunidade, né, de estar mostrando esse grande trabalho, né, totalmente alinhado à palestra aqui da Onara agora, né, que é o programa Germoplasma Florestal, que é um grande case de sucesso, totalmente alinhado aí aos pilares,
né, do ISD. A Eletronorte também possui nas suas usinas hidrelétricas a certificação ISO 14001, que é uma certificação de gestão ambiental, né, e recentemente agora ela também recebeu uma certificação, a IREC, né, que é na usina hidrelétrica de Tucuruí, também certificando aí as fontes renováveis, a geração limpa, né, da geração de energia da usina de Tucuruí. Então, foi ótima que a palestra da Onara agora, porque já foi uma maravilhosa introdução ao tema, né, e é basicamente esse case, né, um programa, né, dos vários processos aí que a Eletronorte tem dentro dessa pegada aí da sustentabilidade, responsabilidade social, ok? Bom, então, como eu fui apresentada, eu sou engenheira ambiental, hoje estou como gerente, né, do Departamento de Meio Ambiente da Geração Hidráulica, né, cuidando da parte de aspectos ambientais, certificação ISO 14001, licenciamento ambiental das usinas hidrelétricas, né, agora mais recentemente do processo ambiental da transmissão também. Também sou engenheira de segurança do trabalho, atuo um pouquinho também aí na área de segurança do trabalho, dando apoio à implementação desse processo também na Eletronorte e na Eletrobras. Bom, então, só contextualizando como o programa Germoplasma nasceu, né, acho que alguns de vocês devem ter visitado o estande da Eletronorte, né, a gente trouxe o programa para apresentar algum do material que a gente tem. Então, esse programa ele nasceu, né, desde a construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, então, com o barramento do rio, né, e a formação do reservatório, houve aí a necessidade, né, de retirar algumas amostras, né, da genética florestal ali da região, onde seria alagado pelo reservatório. Então, foi escolhida uma área, que era uma área de topo de morro, né, uma área onde foi retirado material para a construção da usina, para fazer a recuperação e criar esse banco de germoplasma. Tá? Então, a implantação ocorreu lá no início, na década de 80, ainda quando foi construída a usina, entrou em operação entre 83 e 84, e o objetivo principal naquele momento era manter essa diversidade genética florestal, que é a região amazônica, né, e aí, posteriormente, está fazendo a recuperação de áreas degradadas. Tá? A área inundada do reservatório aí é em torno, né, de 3.000 km², é um reservatório muito grande. Acho que talvez a maioria de vocês conhece a usina hidrelétrica de Tucuruí, uma das maiores do país. Bom, então, inicialmente, o programa ele começou basicamente com duas atividades, né, que era a recuperação de áreas degradadas, então eu tive que fazer a produção de mudas, né, e armazenamento de sementes, que naquele primeiro momento era só as coletadas mesmo que estavam no chão, e era uma técnica mais rústica, e era armazenada em PETs. Né. E aí, naquela época, foram plantadas mais de 500.000 mudas, né, que foram divididas em 64 espécies inicialmente. Tá? Essa ilha de germoplasma, onde foi a área, né, que foi escolhida para fazer essa produção de mudas, recuperação de áreas degradadas, hoje ela é chamada de ilha de germoplasma, ela fica a 4 quilômetros do barramento da usina hidrelétrica de Tucuruí e tem uma área total de 129 hectares. Tá? Então, após essa implantação inicial, esse processo todo passou por uma revitalização da área, vamos dizer assim, o banco ex-sito, que foi o banco plantado, a parte que foi plantada, recuperada, e aí definiu-se uma parte do banco in situ. O que é o banco in situ? É a preservação da área, da vegetação nativa já existente ali naquela ilha. Então, ela foi preservada, né, foi separada em quadras e parcelas para que a gente fizesse, vamos dizer assim, o avanço do programa monitorando essas áreas florestais também. Bom, então, como eu falei, né, houve esse impacto que foi gerado, né, com a construção da usina, e o banco veio aí para mitigar, minimizar, né, esse impacto ambiental, e hoje a gente está evoluindo, indo além, né, do que era obrigação legal. Né, então, essa foi um dos temas que motivaram, né, a criação do programa. Aí, lembrando que esse programa já passou de lá até hoje aqui por várias melhorias, dentre elas foi construído um laboratório de sementes, né, florestais, que ele é credenciado junto ao MAPA, tá, o Ministério da Agricultura, né, onde a gente, vamos dizer assim, melhora ali ou mantém a qualidade dessas sementes florestais para doação, que eu vou falar mais um pouquinho das etapas, né, para a doação dessas sementes. A gente evoluiu também em algumas técnicas que eu vou mostrar na parte de coleta, nas atividades de monitoramento fenológico. Né? Como eu falei, a coleta da semente era basicamente no chão, depois a gente evoluiu para uma técnica de rapel, tá? Que a gente vai falar um pouquinho delas mais à frente. Então, uma dessas atividades que é feita hoje é o monitoramento fenológico. Né? Então, o que é o monitoramento fenológico? É a gente observar as fases, né, as fenofases da planta. Então, a gente, todas as quadras e parcelas têm os indivíduos, né, marcados, ele tem uma numeração,
né? Tudo catalogado, é tudo mapeado, né? Então, a gente faz a observação, se a planta está na fase de floração, está na fase de fruto, está na fase de esfolhamento, tá? Para que a gente tenha todas as informações nesse banco. Tá? Então, dentro da parte da ilha de germoplasma, foram divididas em 31 quadras e 22 parcelas. A gente está focando aqui mais a ilha de germoplasma, mas a gente tem outros 2 pontos de coleta também, que são áreas de preservação da Eletronorte, lá no Lago de Tucuruí, que são as zonas de preservação da vida silvestre base 3 e base 4, também com uma área ainda maior do que a ilha de germoplasma, mas basicamente para a coleta de sementes. Bom, e aí, como eu falei, né, a gente tem a foto aí que vocês podem ver, né, dessa parte da coleta de semente. Então, a gente tem árvores gigantes, né, a gente é inserido no contexto aí da floresta amazônica, com árvores que chegam a 30, 40 metros de altura. Então, a retirada dessas sementes é feita pela técnica de rapel. Né? Então, sempre é uma equipe qualificada, treinada, com todo o cuidado da segurança do trabalho também, né, com a equipe. Né, todo o material é vistoriado pela equipe, treinamento, né, necessário. Então, essa equipe ela faz, né, a coleta na copa da árvore e, se necessário, utiliza a espora. Né? A espora a gente utiliza menos porque ela acaba prejudicando um pouquinho, mesmo que superficialmente, mas pode prejudicar um pouco a árvore. Então, é só quando é necessário mesmo, mas a maior parte é feito pela técnica de rapel. Então, a gente tem uma equipe em torno de 15 pessoas, né, que trabalham basicamente nessa ilha, e tem mais uma equipe que fica na Vila Residencial de Tucuruí, com o laboratório de sementes. Então, após a coleta de sementes, né, a gente pode mostrar algumas dessas, mas são mais de 220 espécies florestais que nós temos no laboratório. Tá? A gente tem a espécie paricá, o mogno, né, que é uma madeira nobre, a castanha do Pará, né, que todo mundo também conhece aí, copaíba, andiroba, açaí. Essas espécies, além de ser, né, assim, de fazer reflorestamento, elas também têm aí, vamos dizer assim, um grande uso para medicina cosmética, né, e medicina natural, principalmente na região amazônica, é muito utilizado, né, como medicina natural também. Bom, então, após a fase de coleta de sementes, né, essas sementes são levadas para o laboratório, né, onde é feito aí uma etapa para análise e qualidade dessas sementes. Então, a gente separa, né, para fazer o peso do lote, separar os lotes. Vem a fase de beneficiamento, que é praticamente fazer o despolpamento, quando necessário, dessas frutas, né, que possam vir aí, que tem uma massa para ser retirada. Tem a parte da pureza, né, que ela é visual, para separar aquela semente que está boa daquela que não está, né, não tem uma qualidade legal. E a parte da percentual de umidade, que é basicamente para a gente saber qual é a câmara de armazenamento adequada. Eu tenho a câmara fria, câmara quente e a câmara úmida. Né? Então, eu tenho que saber qual é a que eu vou armazenar para garantir a qualidade dessas sementes por um tempo maior. Né? Então, como eu falei, o laboratório é credenciado junto ao MAPA, e a capacidade de beneficiamento é em torno de 1,5 milhão de sementes por ano. Bom, ainda como parte dessa etapa, né, da análise e qualidade, a gente tem a parte do peso de 1.000 sementes, né, onde eu separo ali em 8 partes, com cada uma contendo em torno de 100 sementes. Eu faço uma média para eu saber quanto, mais ou menos, de sementes eu tenho por quilo, né, que isso aí facilita na hora da doação, do despacho dessas sementes, né, aos solicitantes. A parte da biometria, né, que a gente faz para verificar aí as dimensões da semente. As câmaras que eu falei, né, que a gente tem também seca, fria e úmida, e os testes de germinação, para saber se realmente qual é a qualidade da germinação, o potencial de germinação dessa semente, que é basicamente um dos objetivos do laboratório, né, aumentar o máximo possível o percentual de germinação, aí em torno de 99%, para garantir que, quando a gente faça a doação, essas sementes vão germinar. Bom, a partir daí, a gente vai para a produção de mudas. Eu posso separar essas sementes e doar somente as sementes. Né? Geralmente, quando os solicitantes são de fora da região, fora do Pará, hoje a gente envia para várias regiões do Brasil, geralmente a gente envia semente, que é mais fácil. Né? E, quando é para a área, lá para a região, o pessoal, a comunidade, as instituições, prefeituras, eles solicitam a muda. Então, a partir da semente, né, armazenada, ela vai para a sementeira, aquelas que vão para a produção. Essa sementeira fica a 1,20 m de altura do chão. Né? Ali, quando elas começam a se desenvolver, eu faço uma seleção das melhores plântulas, que estão, né, mais aptas ali para o plantio. Né? Preparo o saquinho com composto orgânico, também destacando que esse composto orgânico
Tem um reaproveitamento de resíduos orgânicos gerados na própria usina também, lá na parte administrativa e na usina hidrelétrica de Tucuruí, e depois vai para a repicagem, que é o plantio das plântulas no saquinho, no composto. Tá? A partir daí, essas mudas vão para um viveiro, né? E a gente tem um viveiro com capacidade de 120 mil mudas. Tá? Bom, então, a doação das mudas, como que funciona? Né? Qualquer pessoa que tenha interesse, a Eletronorte ela despacha e entrega essas mudas. A gente, geralmente, pede um ofício, né, informando quando é um projeto, né, qual é o projeto, qual é o objetivo, ou, né, às vezes, a pessoa quer uma quantidade menor, mas ela pode retirar tanto lá na UPCP, que a gente chama Unidade de Propagação e Conservação de Plantas, quanto eventos externos. Né? Então, a gente é convidado para alguns eventos, né? Tem eventos com o município, tem eventos que a própria Eletronorte ela que proporciona para a comunidade, e aí são vários os tipos de evento que a gente faz a doação dessas mudas. Bom, então, alguns resultados do programa. Como a gente atende ainda por demanda esse programa, né? A gente tem um gráfico aqui, às vezes é meio dente de serra, mas é para explicar que é por demanda e depende da demanda, do período, né, de projetos que sejam significativos ou não também. Período de pandemia também a gente ficou com um tempo suspenso aí também para a doação. Mas, de 2010 a 2022, a gente fez doação de mais de 460 mil mudas. Tá? E a parte de sementes... Desculpa, deixa eu só passar aqui. Essas 466 mil mudas, elas têm um potencial, e a gente estima-se que elas tenham recuperado 140 hectares, né, considerando, né, que a gente tem aí, vamos dizer, uma perda de até 50%, a gente joga ainda bem por baixo, né, a gente imagina que seja maior, nosso potencial de germinação é maior, mas em torno de 50% a gente considera que realmente se transformaram em árvores, né, pelas perdas. E a parte das sementes a gente considera um pouco menos, né, que é 25%, tá? Mas foram mais de 14 milhões e 700 mil, quase 15 milhões de sementes que foram doadas de 2010 a 2022. Tá? E a gente observa que os 2 últimos anos, 2021 e 2022, foram significativos, que foi quando a Eletronorte começou a divulgar o programa. Né? Então, a gente participou de vários eventos, que a gente vai ver no final da apresentação, e essa divulgação já tornou o programa, a doação, né, maior, o pessoal reconheceu, e a gente manda já sementes para diversas partes do país. Tá? Então, em relação ao crédito de carbono, que foi discutido aqui, né, hoje a Eletronorte não tem ainda nada assim, tão estruturado, né, mas isso é muito significativo para a compensação de gases de efeito estufa, para o relatório de compensação de gases de efeito estufa, e a gente estima aqui que de 2010 a 2022, com esses números, né, mais de 515 mil toneladas de crédito de carbono tenha sido já compensado só com a doação de sementes, e mais de 32.650 toneladas, né, de crédito de carbono tenha sido gerado com as mudas doadas. Então, como essa regulamentação, né, do setor de crédito de carbono, no mercado de crédito de carbono, a Eletronorte pretende expandir esse programa, divulgar, né, fazer parcerias para que a gente possa contribuir mais com a compensação dos gases de efeito estufa e entrar nesse mercado também, como a gente tem outros certificados e outros processos que também gerarão créditos de carbono. Bom, e aqui só para finalizar algumas parcerias, outras usinas que a gente também expandiu o programa e atendeu com a recuperação de áreas degradadas, né? A usina de Curuaúna é uma usina também da Eletronorte. O complexo Belo Monte, né, que é uma usina da Norte Energia, uma usina privada, mas que a Eletronorte tem aí 49%, né, das ações, e a gente também ajudou muito e contribuiu com a maior parte das sementes para a recuperação de áreas degradadas da usina hidrelétrica de Belo Monte, que também fica no Pará, em Altamira, e os eventos que a gente vem participando, como eu falei, que contribuiu muito para o crescimento aí da doação, né, das mudas das sementes nos últimos anos. Né? O evento Casacô em Brasília, em 2021, o LASE, né, que é um evento especificamente do meio ambiente, que é realizado em São Paulo em 2021 e 2022, a Eletronorte esteve também, né, mostrando esse programa. O CNPTE, que é o Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, né, Geração e Transmissão, foi no Rio de Janeiro. E o segundo encontro de viveiristas de cacau do Brasil. Né? Esse encontro ele foi feito no Pará. A gente sabe que o Pará hoje é um dos grandes produtores de cacau também, e a gente ajuda a agricultura familiar, né? Porque é basicamente com a agricultura familiar a produção de cacau, e eles fazem rotatividade dessa agricultura. Então, a gente acaba doando, né, para a parte de recuperação de floresta, dessas áreas, para esses projetos, né, com a agricultura familiar, auxiliando aí também na responsabilidade social aí junto à comunidade.
Bom, então era basicamente isso que eu tinha que apresentar. Eu só queria passar um vídeo aqui rápido no final sobre o programa, para vocês visualizarem tudo isso que eu falei. Ele é um pouquinho parecido com aquele vídeo da abertura, mas ele é focado no programa Germoplasma. Por favor. Bom, agradeço a participação de todos e convido a quem ainda não foi visitar o estande da Eletronorte. A gente tem sementes, inclusive, aí para doação também, quem quiser levar uma semente. Tá? Obrigada, boa tarde. Senhores, para quem me conhece sabe que uma das minhas marcas é ser uma pessoa genuinamente sincera. Eu não faço a menor ideia do que eu vou falar em relação a isso, porque eu nunca imaginei que você precisava de um rapel para pegar semente. Então, assim, foi muito legal, gostei demais, não fazia ideia. Você fazer uma pergunta, quem fazia ideia que era assim, levanta. Quem não fazia ideia, levanta a mão. Eu acho que está todo mundo com a mesma pegada que eu. Que legal, né? Eu quero uma muda para mim, só isso que eu posso dizer. Então, depois eu tenho certeza que terão mais perguntas, mas parabéns, achei sensacional, muito legal. Não fazia ideia. É interessante como que o mundo é complexo, né? Como é grande o negócio. Às vezes você não faz ideia o tamanho de uma operação que gera milhões e milhões de sementes, ou seja, é um mar de oportunidades e um mar de possibilidades, né? Com isso, gostaria de te ouvir agora com uma responsabilidade alta nas costas, né, Alberto? Então, nós vamos ouvir aqui o Alberto trazer a apresentação dele e você já pode ir preparando para as suas perguntas, que eu tenho certeza que existem muitas mentes curiosas aqui querendo... Eu estou perguntando como que ele joga a corda lá em cima para subir de rapel, né? Estilingue, um estilingue. Então tem essa muito inovador. Mas ok. Alberto, contigo. Obrigado. Bom, boa tarde para todo mundo. A gente se coloca em cada encrenca de vez em quando, né? O que eu falo agora? Não,
Eu tenho que... A gente assume as encrencas e tem que resolver, né? Não tem jeito. E ainda mais aqui na frente de 100 pessoas. Duas coisas me ocorreram, Marcelo. Primeiro, comentar que, a despeito das diversidades dos temas, as coisas acabam estando sempre correlacionadas, né? Quando você estava falando, eu estava lembrando que eu faço parte de um centro de pesquisa, talvez hoje o maior centro de pesquisa brasileiro, patrocinado pela FAPESP, que é o Research Center for Greenhouse Gas Innovations, na Universidade de São Paulo. E a gente tem, talvez, o maior projeto de pesquisa na área amazônica, que está sendo gerenciado pelo Paulo Artacho. O Paulo Artacho é uma figurinha famosa no mercado, bastante global, eu diria, que está fazendo toda a pesquisa sobre o que acontece com essas sementes, né? Porque essas sementes têm que virar árvores, as árvores supostamente crescem, e o crescimento das árvores é que vão gerar captura de carbono. Então, eu já vou jogando para o meu tema, que me interessa, porque a ideia é capturar carbono. E a gente precisa saber se isso funciona ou não funciona, né? Então, essa é uma primeira lembrança. A outra é que eu tenho que sair correndo daqui, porque eu tenho uma outra reunião num comitê que eu coordeno sobre CCU, sobre Carbon Capture and Utilization, que é um espelho da ISO na parte de captura de carbono também e utilização de carbono. A grande questão que a gente, para poder entrar direitinho no meu tema, a grande questão que a gente tem hoje, que a gente está debatendo hoje, é, avaliando historicamente o processo de mudanças climáticas, e aí tanto a Nara quanto você comentários sobre essa questão, como que a gente cria modelos ou mecanismos confiáveis para demonstrar que aquilo que a gente tem que fazer está resultando coisas corretas e adequadas. A gente teve uma grande frustração no protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto previa a questão do crédito de carbono, previa o desenvolvimento de uma série de iniciativas, e essas iniciativas não frutificaram porque a gente não tinha ou não ganhou, na sociedade como um todo, credibilidade sobre as iniciativas, por falta de mecanismos de contabilização. Paris, o recente acordo de Paris, que o Nara comentou, é o elemento mais importante. A gente está fazendo um esforço para que isso se torne viabilidade, porque se torne viável, mas a viabilidade depende da confiabilidade, de novo, do monitoramento e da contabilização de carbono ou de redução de carbono. É disso que eu vou falar um pouquinho. Então, entrando no meu tema, e obviamente vinculado com a questão energética, muito mais do que com a questão de florestas, ou que pega mais a parte de captura no uso da terra, eu vou fazer uma apresentação mais vinculada à parte de energia. Eu vou mostrar para vocês, ou tentar atualizar as principais iniciativas do ponto de vista de normalização que estão acontecendo no mundo com relação à parte de contabilização de carbono. Acho que já foi falado, e vocês devem ter já visto talvez essa figura várias vezes, mas acho que é sempre bom mencionar e fazer essa conexão com mudanças climáticas e eficiência energética. Quer dizer, esse gráfico tem mudado, essa é a última versão que eu tirei da Agência Internacional de Energia, que é de 2019, então ela nem é super nova, porque não tem um gráfico parecido mais atual, mas esse gráfico vem sendo construído na última década ou nos últimos 15 anos, e sempre aparece eficiência energética como um dos principais e predominantes mecanismos de combate climático. Então, não é à toa que a gente acaba sempre resvalando na temática de mudanças climáticas, porque eficiência energética ainda é considerado um grande elemento. Esse dado é um dado mais novo, também da Agência Internacional de Energia, ele é do ano passado, é do relatório sobre eficiência energética da Agência Internacional, e tem dois aspectos que me interessam e que eu gosto de discutir quando a gente está falando de gestão de energia. Eu vou começar a falar um pouco de gestão de energia a respeito dos painéis hoje de manhã que eu escutei. Basílio também falou sobre a parte de saneamento e gestão de energia no saneamento.
Os dois gráficos maiores, a despeito da gente ter aí mudanças de opções energéticas e eletrificação, são os dois blocos do meio, a gente tem mudança tecnológica de um lado e a gente tem o que está se chamando como outros mecanismos de eu ia falar evitação, de lascar, né? De redução do consumo energético ou mitigação do consumo energético. E vocês vejam que nos gráficos que pegam a parte industrial e de buildings, os dois mecanismos mais importantes são mudança tecnológica, né? Que pega muito, eu acho, o lado da ABESCO, o lado da proposta de atividade das ESCOs, historicamente tem sido assim, mas também pega muito, um pouco, a coisa que foi falado aqui quando estava se discutindo saneamento, a questão de gestão operacional. Gestão operacional tem uma oportunidade enorme do ponto de vista de eficientização, né? Às vezes até maior do que câmbios tecnológicos. Então, a gente precisa ver esses dois elementos como elementos importantes para serem desenvolvidos. A questão de gestão de energia, que é protagonizada no mundo a partir de 2005, 2006, é daí que nascem os estudos de defesa do que a gente hoje tecnicamente conceitua como gestão de energia, e aí eu vou fazer um corte, porque a gente fala de gestão de energia, e gestão de energia pode ser um monte de coisas. Mas dentro do âmbito do que eu vou falar, a gestão de energia está vinculado à normalização formal da ISO, vinculado a uma norma específica que foi criada, que é a ISO 50001, que tenta responder um pouco essa dinâmica de situação das empresas, que é uma tentativa que oscila o tempo inteiro em resolver o problema e cair de novo no problema, resolver o problema e cair de novo no problema, resolver o problema e cair de novo no problema, que é a dificuldade que a gente tem de mudança de cultura nas organizações. Se eu não tiver um mecanismo consistente de mudança de cultura nas organizações, eu não consigo fazer avançar os mecanismos de eficiência energética ao longo do tempo. A ideia de gestão de energia busca promover esse trânsito de cultura, fazendo com que você, através dessa inserção de novos conceitos, você permita um movimento contínuo de redução do consumo energético e, consequentemente, de redução das emissões de gases de efeito estufa correlacionados. Dentro do arcabouço de normalização internacional, e aí por isso que eu estava comentando que eu ia tentar atualizar a posição nossa. Primeiro, uma boa notícia. O Brasil, a trancos e barrancos, tem conseguido fazer acompanhamentos internacionais de forma adequada. Nós temos um grupo específico trabalhando no âmbito de gestão de energia. Aqui no Brasil é representado pelo CB116, é um comitê brasileiro da ABNT. E, no outro lado, na parte de meio ambiente ou de contabilização de carbono, a gente tem o Comitê Brasileiro de Meio Ambiente, que é o CB38. Esse é um pequeno panorama. Por que pequeno? Eu fiz um corte de 6 principais textos normativos que estão disponíveis, a gente já tem eles traduzidos aqui para o Brasil, no ambiente de 22 normas que já foram publicadas no TC 301. O TC 301 é relativamente novo, ele nasce um pouquinho depois da publicação da norma da 50.001, que foi em 2011, a sua primeira versão, então ele tem alguma coisa perto de 10 anos. Dentro da escala nossa, é relativamente novo. A gente tem a 50.001, que é uma norma a mais importante, a que dá as diretrizes principais. A gente tem a 50.002, eu vi várias pessoas comentando hoje sobre a condução de diagnósticos energéticos ou de auditorias energéticas. Existe uma norma específica para isso, é a 50.002, está, inclusive, nesse momento em revisão, expandindo o conceito, ou detalhando o conceito, que era de uma norma geral, que aborda tudo, incluindo agora a parte de buildings. Então, está surgindo uma parte nova só para tratar de edificações e uma parte nova para tratar de processos industriais. Então, é uma sofisticação dos mecanismos mais adequados para você identificar consumo energético dentro de uma operação. A gente tem a 50.003, que é especificamente para certificação. Então, esses sistemas são certificáveis.
A gente ainda está engatinhando aqui no Brasil, e particularmente na América Latina, com relação à certificação em sistema de gestão. Isso precisa ter apoio, mobilização da sociedade e, inclusive, eventualmente, trabalhar um pouco na parte regulatória de normalização formal, leis, que venham a incentivar. É uma outra batalha que a gente está tendo, como que a gente pode promover gestão de energia de forma mais adequada no Brasil, porque tem uma série de barreiras, algumas delas eu vou até citar um pouquinho mais para frente. A 50.006 é talvez o principal documento nessa listinha que vai falar de contabilização. Nós identificamos, e a Ionara comentou rapidamente, que a questão de contabilização estava vinculada diretamente ao consumo energético. Ela citou e explicou um pouquinho sobre o escopo 2, né? Na parte de contabilização. Quando eu tenho a parte de contabilização, eu tenho vários tipos de escopos para avaliar a quantidade de emissões, e o escopo 2 está diretamente vinculado à energia. A grande pergunta que se faz é como que eu contabilizo isso direito? Não é que não está se contabilizando hoje, está se contabilizando hoje, mas se a gente pegar todas as referências técnicas disponíveis hoje, e a grande maioria delas vem do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, elas são baseadas em fatores genéricos associados a grandes tipos de operações. Ela não particulariza um determinado tipo de processo. E a dúvida é, se a gente continuar usando fatores genéricos, a gente pode estar dando tiros errados se a gente não souber contabilizar de forma muito precisa cada operação. A 50.006 é a primeira norma que vai falar de indicadores na área de consumo energético. Então, ela explica profundamente como que a gente trabalha essa dinâmica de levantar e identificar indicadores de redução de consumo energético. A gente ainda tem uma norma de medição e verificação, que é a 50.015, e uma norma de guia, já olhando as perspectivas de economia de energia, buscando net zero, buscando metas para 2050. Para começar a discutir isso, daria para falar umas 15 horas só sobre net zero. Net zero virou febre, virou moda, tem muita desinformação, é muito confuso o conteúdo ainda de net zero, particularmente quando a gente fala net zero. Net zero do quê? Porque no jargão popular, net zero está sempre associado a emissões, a balanço zero de emissões. Mas a gente pode falar de net zero energy, que também é um outro conceito correlacionado, mas merece uma grande discussão. Dentro desses dois elementos, ou dentro dos elementos de gestão de energia, tal principal conceito que a gente define como desempenho energético, é um contexto mais holístico para tentar distribuir a responsabilidade quando a gente for falar em eficiência energética, de forma genérica, em mais do que só tecnologia ou só câmbio tecnológico. Então, quando a gente estiver falando em eficiência energética, é melhor falar em melhoria de desempenho energético, e quando a gente está falando em melhoria de desempenho energético, a gente está abordando uma questão mais ampla. Inclui mudança e câmbio tecnológico, mas também inclui mudança de comportamento operacional e considera, ou deve considerar, todos os tipos de usos energéticos. Então, essa é uma forma da gente enxergar de forma mais holística o conceito de melhoria de gestão de energia. Esse conceito nasceu na ISO, nasceu na criação da 50.001 e tem sido divulgado de forma mais apropriada. Eu diria o primeiro articulador da divulgação desse conceito é a própria ONU, através do braço operacional das indústrias, que é a UNIDO. Eles é que têm desenvolvido a ideia ao longo do mundo como promoção dos conceitos de eficiência energética. O mesmo paralelo se dá no campo ambiental puro. Então, a gente tem o paralelo no Brasil, do CB38, que é o Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental, especificamente num subcomitê que também tem o mesmo número, que é 7, todo o arcabouço de levantamento de contabilização de emissões de carbono.
Então, eu também selecionei aqui as principais normas, não são todas, mas são as que eu considero mais importantes do ponto de vista de conhecimento e que estão organizando melhor a questão de contabilização de carbono. A série 14064 é a principal série que vai tratar, ou que trata de inventários de emissões e contabilização. Ele tem 3 partes, 1, 2 e 3, que tratam disso. A gente fez um guia que está provavelmente sendo publicado esse ano, que é a 69, que explica em detalhes, com uma série de exemplos práticos, como contabilizar